Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai enquanto está perto. Glória a Deus. Poderoso é o nosso Deus. Poderoso é o Deus de Israel. Aleluias. O Deus que não perde batalha. Ele está conosco. Glória a Deus. Manhã de jejum e oração. Manhã de glória. Manhã de vitórias. Manhã de exaltarmos ao nome do Deus Todo-Poderoso. Manhã de glorificar o nome daquele que é fiel, que tem nos guardado, que tem nos abençoado. Deus não perde batalha. Deus é grande, poderoso e fiel. Nós estamos nesta manhã aqui na live do quarto de guerra. Glória a Deus, porque o Senhor tem nos sustentado. E nós viemos aqui só para dar glória a Deus. Nós viemos nessa live só para exaltar, só para bendizer o nome daquele que não perde batalha. O Emanuel está conosco. O vencedor invicto está conosco. O Deus do impossível está conosco para nos dar vitória. Glória a Deus. Estamos de pé, porque o Todo-Poderoso tem nos sustentado. Glória a Deus. Paz do Senhor, povo de Deus. Manhã de vitória. Sextou. Glória a Deus. A melhor coisa é buscarmos a face do Deus vivo. Glória a Deus. Maria Ângela Guerreira, Dada Guerreira, aleluias. Vamos clamar, povo de Deus. Pega aí a tua água, pega as fotografias, peça de roupa. Vamos clamar, vamos invocar o nome daquele que é poderoso, que é fiel. Vamos clamar, vamos buscar a face de Deus e vamos compartilhar essa live. Em nome de Jesus. Tem muita gente aí em opressão, em depressão, dormindo, não consegue sair da cama. Vamos orar e enviar esta live para que as pessoas possam acordar e vir conosco orar e ser liberto pelo poder de Deus em nome de Jesus Cristo. Aleluias. Nós estamos aqui nesta manhã para sermos canais nas mãos de Deus, para que outros sejam alcançados pelo poder da palavra e pelo poder da oração, em nome de Jesus. Por isso, me ajuda a enviar aqui esses aviãozinhos, enviar os coraçãozinhos. Vamos acordar e despertar quem dorme, porque Jesus está voltando. Isso é muito sério. E nós precisamos nos posicionarmos diante de Deus, em nome de Jesus Cristo. Em busca, em oração, em jejum. Aleluias. Aleluias. Glória a Deus. Vamos orar? Vamos colocar o nosso lar, nossa família diante do altar do Senhor. Vamos colocar nossas causas diante de Deus. E hoje nós temos uma convidada especial. Ela já deve estar por aqui. Glória a Deus. Aleluias. Manhã de festa. Glória a Deus. Você não precisa festejar quando a tua bênção chegar. Isso não é fé. Fé é você celebrar antes, festejar antes, glorificar a Deus antes, agradecer a Deus pela tua vitória antes de ver a bênção acontecer. Glória a Deus. Vamos clamar. Muito vale a oração do justo, né, Laisa? Vamos, muito vale a oração do justo. E me ajuda a enviar aqui esses aviãozinhos, compartilhar essa live. E vai lá no YouTube, compartilha, curte, vai lá na nossa página no Instagram, curte. Vamos fazer um movimento do Espírito de Deus aqui no quarto de guerra, em nome de Jesus. Quarto de guerra nasceu no coração de Deus. Muitas das vezes eu quis parar e Deus disse não. E quando Deus disse não, eu continuei. Os testemunhos de vitória estão chegando. Os testemunhos de vitória do nosso tempo de live, de oração estão chegando. 5 anos já aconteceu da nossa live aqui diante do altar do Senhor. Da nossa união das manhãs de quarta e sexta, buscando a Deus
Deus operando maravilha para a glória de Deus. Então agora você vai clamar pela tua família, você vai clamar pelos teus pedidos, você vai colocar suas causas diante do altar do Senhor, você vai invocar o céu, poder do Deus vivo sobre a sua vida e vai viver milagres. Aquilo que te deixa triste e que você não pode mudar, chegou o momento de clamarmos juntos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Não é, Liza? Chegou o momento, né, Liza, de estarmos invocando o nome do Deus vivo. Então pega aí tudo que você precisa que Deus faça uma obra de milagre na tua vida. Vamos invocar ao Todo-Poderoso, invocar o nome daquele que pode tudo, em nome de Jesus Cristo. Deus, Ele é fiel, Deus não nos abandona, Deus não esquece daquilo que Ele te fez promessa. Deus prometeu, Deus é fiel. O que eu preciso fazer para que as promessas se cumpram? Precisamos invocar o nome do Deus vivo até que Ele faça. Então esse é o momento, bora. Todo cansaço, toda fadiga, todo sono, toda inquietação, todo bloqueio, caia por terra, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ah, Senhor, nós confiamos em um Deus vivo. Confiamos no Deus de Abraão, confiamos no Deus de Isaac, de Jacó. Em Deus colocamos a nossa confiança. Em Deus, no Deus vivo, nós colocamos a nossa fé. No Deus vivo, nós colocamos a nossa esperança. Dericanta labasteia. Uns confiam em carros, em cavalos, em homens. Filho de homem onde não há salvação, confia em dinheiro. Porém nós, Senhor, o teu povo aqui no quarto de guerra nessa manhã, nós confiamos eternamente no Deus vivo, no Deus Todo-Poderoso. Ricabadarasuricanta. Confiamos no Deus que nunca perdeu batalha. Glória a Jesus. Aleluias! E declaramos que o Todo-Poderoso está conosco. O Todo-Poderoso está conosco para nos dar vitória. Glórias! Fiel é o Senhor. Grande é o Senhor. Deus vivo, nós lançamos sobre o Senhor toda a nossa ansiedade, toda aflição de alma, toda inquietação de coração. Oh, rabacalabacheia, nós lançamos sobre Deus, sobre Deus, sobre Deus. Oh, Deus, perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus. Santifica-nos, dá-nos uma vida limpa, uma vida santa, uma vida separada no altar de Deus, em nome de Jesus Cristo. Nesta manhã, desce com óleo da unção sobre as nossas cabeças, quebra todo jugo, quebra todo fardo, todo peso, toda a sentença de sobre as nossas vidas, toda maldição contra as nossas vidas, não prospera. Joga por terra, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, nós invocamos o nome de Jesus Cristo, porque pelo poder deste nome de Jesus, as trevas, o inferno, Satanás, os demônios, o homem mau tem que bater em retirada do nosso caminho, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Renova-nos, ó Deus, aviva em nós a tua obra, em nome de Jesus. Nesta manhã, renova a nossa esperança. Nesta manhã, renova a nossa fé. Nesta manhã, renova a nossa alegria, em nome de Jesus. Derrama sobre nós a alegria da nossa salvação, em nome de Jesus, ó Pai. Oh, xarabacaia, nós viemos nesta manhã, Deus, em mais um dia de jejum, de consagração, diante do teu altar, entregar nossas famílias no altar de Deus, no altar de Deus. E eu declaro, profetizo, a nossa família é família bendita de Deus na terra, e nenhum mal, nenhuma maldição vai prosperar sobre as nossas casas, sobre a nossa herança, sobre a nossa família, em nome de Jesus. Filho é herança de Deus
neto, herança de Deus, ricalabacaia, e o Senhor não nos deu filho, neto, família para perturbação, nem para servir a Satanás, em nome de Jesus. Ore canta labasterebalabasteia, o xarabacalabasteia, o derebalabacalabasturi canta labasterebalabasteia. Toda investida do diabo contra a tua vida, contra a tua família, contra nossas famílias, vai cair por terra, em nome de Jesus. Tudo que o inimigo estiver projetando contra nossas vidas, vai cair por terra, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Meu Pai, cada lar aqui representado, manda agora um anjo de guerra, um anjo de poder passando nesses lares, destruindo toda obra maligna, toda obra de Satanás, toda obra do inferno. Mande, Pai, anjo de guerra, desfazendo obra maligna, macumbaria, feitiçaria, obra das trevas, caiam por terra nos nossos lares, na nossa família. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós apresentamos como uma oferta. Oh, eu sinto Deus, eu sinto a presença de Jesus aqui. Ore canta labasteia. Nós entregamos como oferta nossos filhos, nossos netos, a nossa família no altar de Deus. Assim como Abraão sobe ao monte e ali ele dá de oferta seu filho, ore canta, nós entregamos como oferta a nossa herança. E clamamos, Deus, por onde passar a nossa herança, recanta, sejam reconhecidos como povo de Deus na terra, recontaraia, povo que leva a marca de Jesus Cristo na sua vida. Em nome de Jesus, nós entregamos a nossa casa, a nossa família no altar de Deus. Senhor, joga por terra toda investida do diabo nos casamentos, na vida dos filhos, na vida dos netos, mulher estranha, homem estranho que entraram nesta casa para trazer divisão, para trazer confusão. Extermina o espírito da prostituição, do vícios, ricanta, labasterebalé, das drogas, extermina, joga por terra no poder do sangue e no poder do nome de Jesus Cristo. Ah, Deus, nós invocamos para dentro das nossas casas o poder, a força, a unção, a autoridade que há no nome de Jesus Cristo, ricanta, labasteia. E clamamos, todo poderoso e fiel, vem se manifestando nos nossos lares para cura, para libertação, para salvação, para mudança de história. Em nome de Jesus, eu profetizo em cada lar aqui representado as bênçãos de Abraão, de Isaac e de Jacó. É isso que vai prosperar sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, a palavra de Deus diz: maldição sem causa não prospera. Então não tem maldição alguma, espírito hereditário, familiar, que possa prosperar sobre as nossas famílias, sobre as nossas vidas, porque o que vai prosperar são as bênçãos de Abraão, de Isaac, de Jacó. Em nome de Jesus, toda obra maligna, espírito familiar, espírito hereditário, bata em retirada, sai do nosso meio, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, demônios que atuavam nas famílias, agora não pode mais atuar na tua casa, na tua família. Se você entregou a sua vida para Jesus Cristo, o inimigo não tem mais direito sobre você e a sua casa, sua família. Em nome de Jesus, eu declaro que o sangue de Jesus tem poder
para destruir toda obra maldita, maligna contra a tua casa, contra a tua família, em nome de Jesus. Senhor, desfaz no meio da família relacionamento errado, relacionamento com homem estranho, com mulher estranha. Joga por terra no poder do sangue, no poder do nome de Jesus Cristo. Eu profetizo bons encontros no meio da família, bons encontros para a tua vida, em nome de Jesus. Bons encontros, a bênção de Deus, em nome de Jesus. Este marido perturbado, coração endurecido, Senhor, salva, Senhor, liberta os filhos, em nome de Jesus, e liberta os netos, em nome de Jesus. Senhor, traga mudança de história dentro das nossas famílias, da nossa casa, em nome de Jesus. Salva a nossa parentela, em nome de Jesus. Chama, Deus, a nossa parentela pelo nome, chama nossos filhos pelo nome, chama nossos netos pelo nome e marca encontro com eles, em nome de Jesus, como tu marcou com Jacó. Ricalabacalabaste, plá, 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 plá. E que eles sejam transformados, libertos pelo poder do Deus Altíssimo, em nome de Jesus Cristo. Deus estabeleceu conosco uma aliança, e essa aliança não tem emenda, essa aliança é uma aliança eterna. Oh Deus, nós entregamos nas tuas mãos a nossa casa. Repreende de dentro dos lares toda praga, toda doença, todo vírus, toda variante, toda Covid, toda gripe. Deus, repreende no nosso meio toda bactéria, todo vírus, em nome de Jesus. Dá saúde ao teu povo, Pai, para que o teu povo marche na terra, realizando a tua obra, o teu ide, ricalaia, show de ribalaia, com saúde, com vigor, declarando que o governo é do Deus vivo. Glória a Deus. Rejeitamos toda enfermidade no nosso meio, em nome de Jesus, e declaramos pelas pisaduras de Jesus Cristo, nós estamos sarados, curados. As enfermidades que eram nossas, Jesus Cristo levou na cruz do Calvário. Por isso nós não aceitamos nenhum tipo de doença, de enfermidade, de peso, de mal contra nossas vidas, em nome de Jesus. Senhor, joga por terra o espírito da opressão, da morte, da depressão, em nome de Jesus. Este homem, Jesus, que não consegue para a empresa trabalhar por causa, Deus, da depressão, da opressão. Isso é espiritual. O sangue de Jesus tem poder. Debaixo da cobertura do sangue e do nome de Jesus, eu envio uma palavra de cura para esta vida que está em opressão, em depressão, em angústia. Jesus, o teu sangue tem poder. Quebra nesta manhã as cadeias da opressão, da depressão, da morte de sobre o teu povo, porque para a liberdade foi que Jesus nos chamou. Rica labacalabasteia, rica manarassorebalabasteia. Manda um anjo nesta casa, passando a revista, queimando aí o espírito da depressão, da morte, em nome de Jesus. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está inferno, teus arguilhões? Tragada foi a morte pela vida. O nosso Redentor vive eternamente e o nome dele é Jesus Cristo. Ricanta labasteia, balabaxerebalaia. Que nesta manhã seja quebrada as cadeias da depressão, da morte, de sobre esta vida. Oh, em nome de Jesus, entra com providência. Entra, Senhor, com cura. Entra, Senhor, com libertação. Em nome de Jesus, eu oro, Pai, pelas finanças do teu povo. Não podemos viver por aquilo que nós estamos vendo. Não, nós temos que viver pela fé. A fé no Filho de Deus. Rica labasteia. Senhor, nós não aceitamos a pobreza, a miséria, a destruição no nosso meio.
tranca a rua do inferno, bata em retirada, em nome de Jesus, solta o que é nosso, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, eu clamo que nesta manhã tu abra a janela do céu sobre o teu povo. Tua palavra diz: sede fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Essa é a direção que Deus tem para nossas vidas, sermos fiéis nos nossos dízimos, nas nossas ofertas, diante do altar do Senhor, e o Senhor nos colocará no muito. Então, Deus, nós temos aprendido na tua palavra, ó Senhor, que dízimo e oferta fecha a boca do diabo e abre a janela do céu ao nosso favor. Por isso eu peço, socorre o teu povo, Pai. Envia a providência, abre portas de emprego. O Senhor tem feito maravilha através das nossas orações no meio do teu povo, e nós clamamos: abre as portas de emprego em nome de Jesus aqui, abre as portas das vendas em nome de Jesus. Aqui tem profissional liberal. Satanás, solta esses clientes, solta essa clientela, vai soltar agora. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, libera a Deus as vendas, libera a Deus os contratos, em nome de Jesus Cristo, libera os clientes, derebalabacaia, toda porta de provisão financeira, material, de bênção, que Deus tem para a tua vida, Satanás vai soltar agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu profetizo clientes novos para você, recebe pacientes novos, em nome de Jesus, liberação de contratos, em nome de Jesus, comissões que estão retidas serão agora liberadas pelo poder do Deus eterno, em nome de Jesus, é promessa de Deus, nenhuma unha sequer. Igreja do Deus vivo, presta atenção nisso, é promessa de Deus, nenhuma unha daquilo que Deus te prometeu, te deu, nenhuma unha vai ficar nas mãos do inimigo, nenhuma unha daquilo que é nosso, Satanás vai reter, em nome de Jesus, porque nós não somos o povo que retrocede, que desiste da bênção, que desiste da promessa, não, nós somos o povo que avança. Recanta labasteia, mesmo que não estejamos no momento vendo nada, vamos avançar. Vamos avançar em oração, insistente em oração, em todo tempo, em nome de Jesus, valente em guerra, Deus não diz não a oração de clamor, de súplica, de choro diante do seu altar. Eu profetizo na tua casa todas as contas pagas. Se levanta, para de chorar e toma posse do que Deus tem para a tua vida. Recebe em nome de Jesus provisão nessa geladeira, nesses armários, providência de Deus. Receba em nome de Jesus provisão de Deus em todos os seus celeiros, em nome de Jesus, portas abertas, livramento dessa situação, dessa crise financeira. Recebe providência do céu, milagres. Quando Deus faz, você não consegue explicar, mas você consegue testemunhar e falar: foi o meu Deus quem fez, impossível não ser Ele. Eu profetizo sobre todas as casas aqui conectadas no Brasil, Europa, Estados Unidos, onde você estiver, a palavra de Deus diz assim: pede-me, eu te darei as nações por herança. Então recebe provisão que vem de Deus, provisão do alto, projetos, sonhos sendo liberado, abençoado pelo Senhor, em nome de Jesus. É tempo de vivermos milagres, é tempo de você viver as providências de Deus na tua vida. Feche a boca para a murmuração, abre a tua boca para dar glória a Deus.
nesse ambiente de trabalho, na tua casa, glorifica o nome de Jesus, exalta o nome de Jesus Cristo e viva milagres, sinais, maravilha da parte de Deus. A palavra de Deus diz assim, Maria Ângela, Deus ordena que as bênçãos dele te alcancem. Eu estou orando assim porque esse é o momento da oração pela nossa vida financeira. E se você não é dizimista, onde você congrega, não é ofertante, onde você é alimentado, você está agindo errado. Mas se você começar a fazer a tua aliança com Deus, Deus abre a janela do céu ao teu favor e muda a tua história. Eu não preciso do seu dinheiro, nem Deus. Você precisa ofertar, dizimar na casa de Deus e fazer uma aliança firme com o Senhor. Na casa do dizimista existe um anjo forte, valente, poderoso. Quando o devorador se levanta, ele diz: aqui não. O dizimista é diferenciado na presença de Deus. O dizimista é diferenciado, o ofertante. Então se consagre a Deus para ser um dizimista fiel, um ofertante fiel. Se eu não ministrar sobre dízimo e oferta, milagre que acontece, eu estou sendo ingrata com Deus, infiel com Deus. Eu tenho habilitação dada por Deus do céu a ministrar esta palavra na tua vida. Por onde eu for, por onde eu passo, Deus me coloca para ministrar sobre dízimo e oferta. Vai para o altar de Deus, dançando, cantando, se alegrando, porque quando nós fazemos isso, entregamos para Deus o que é de Deus, a palavra dele acontece. Malaquias 3:18. Faz esse painel no teu computador, na tua casa. Malaquias 3:18. O que é isso? Deus faz diferença, Débora, entre aquele que é e aquele que não é. Entre o dizimista e o não dizimista. Porque o teu dízimo, tuas ofertas, coloca Satanás, o ladrão, para fugir do teu caminho. Os 7 caminhos, em nome de Jesus Cristo. Deus é fiel. Vamos orar pelas águas. Sexta-feira, hoje é dia de ungir a nossa casa. Hoje é dia de consagrar a nossa casa no altar de Deus. E para de estar indagando. Por quê? Porque toda sexta? Porque ungir a casa. Para de estar indagando. Isso é estratégia do diabo para que você seja roubado. Unge a sua casa e ponto final. Unge a sua casa e acredita em Deus. Unge aí teu espaço de trabalho, a tua clínica, o teu salão, a tua empresa. Unge, consagra tudo a Deus e pisa bem forte e diz: diabo, você não tem domínio, não tem direito sobre a minha vida, sobre a minha casa. Unge e declara: o governo da minha família, o governo da minha casa está nas mãos do Deus vivo. Mesmo que você não esteja vendo nada, meus amados, tão somente creia. Tão somente creia, porque essa é a ordem de Deus. Usa essa água ungida para ungir a casa. Se tiver óleo, unge com óleo. Pouquinho, não esquece, é pouco. E não coloca em cima dos móveis, coloca embaixo. Unge tudo, consagra a Deus. Ei! Onde tem um óleo ungido, onde tem uma água ungida, onde tem a unção de Deus, o inimigo não entra, em nome de Jesus. Vamos? Levanta a tua água comigo. Vamos lá. Deus fiel, o nosso coração se alegra em saber que só o Senhor é Deus. O nosso coração se alegra em saber que o Senhor nos dá estratégia de guerra. E orar na água é estratégia de guerra, é estratégia de vitórias, glórias. Deus vivo, coloca uma gota do sangue de Jesus sobre a nossa água e unge a nossa água para sinais, milagres, cura, maravilhas, em nome de Jesus. Que através desta unção, desta oração, vidas sejam curadas, libertas, em nome de Jesus, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Eu declaro essa água nas nossas mãos, ungidas em nome do Pai, do Filho e do Espírito de Deus. Em nome de Jesus, amém. Toma dessa água
e seja livre, curado, liberto de todo mal. Em nome de Jesus, amém. Aleluias. Hoje é dia de festa, glória a Deus. Estamos aqui com a nossa convidada especial, a nossa bispa Solange. Glória a Deus pela vida dela, mulher guerreira, mulher de testemunho de vida. Glória a Deus. Vamos estar orando pela internet dela, pela nossa internet. Todo o tempo, quando você vê um homem de Deus, uma mulher de Deus, ministrando a palavra de Deus, interceda por ele em todo momento que ele estiver orando, porque quando você estiver fazendo algo para Deus, em cima de um altar, ministrando a palavra do Senhor, Deus coloca vidas para fazer isso por você. Experiência própria. Vamos estar recebendo a bispa, glória a Deus, com oração, com intercessão, com muita gratidão ao Senhor, em nome de Jesus. Bispa, me dá um oi aqui, por favor. Aleluias. Gente, vamos compartilhando essa live aqui, em nome de Jesus. Aleluias. Laisa, encontra a pregadora, Laisa. Encontra aí, Laisa, a pregadora. Dadá, encontra a pregadora aí, em nome de Jesus. Bispa Solange, me dá um oi. Pastora Ju, encontra a pregadora aí. Aleluias! Temos um Deus grande. Aleluia! Achei! Glória a Deus! Está na presença do Senhor. Paz, minha querida! Glória a Deus pela sua vida. Estou aguardando ela entrar, já chamei. Glória a Deus! Aleluia! Seja bem-vinda, minha querida, live do Quarto de Amém! Guerra. Glória a Deus. Amém! Deus te abençoe. Sinta-se em casa, deixa Deus te usar. Amém, pastora. Deus abençoe Glória a você. Deus. Deus abençoe todos que estão nos ouvindo. Amém. Que Deus possa estar falando poderosamente nos nossos Amém. corações. Amém. E ouvindo as orações, consagrando a água. Amém. A poder no nome de Jesus. Amém, eu creio. Amém, pastor. Aleluia. Estou muito feliz, viu? Glória a Deus, Nossa vida não é é fácil, é tudo muito corrido, mas Deus tem prazer e tem o dia certo que aconteça tudo. É verdade. Hoje é o grande dia. Amém, pastora. Glória a Deus. A intercessão está aqui em ação. A intercessão está todinha. Glória a Deus. Levantaram cedo hoje, né, pastora? Levantaram cedo hoje. A turma aqui de pé. Hoje, o nosso tema hoje é a fé honra a Deus. Amém. Mas Deus, com toda a liberdade, Deus havia me dado uma palavra. E antes de falar sobre o tema, eu queria ministrar essa palavra que Deus colocou no meu coração, que é uma reflexão, né, deixado pelo rei Davi. Está lá em Salmo 32. Salmo 32. Eu vou estar lendo para vocês. E mediante a isso, eu vou estar ministrando aquilo que Deus colocou no meu coração. Amém, pastora? Amém. Bem-aventurado cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e cujo espírito não há dolo. Enquanto calei, meus pecados envelheceram e os meus ossos pelos meus constantes gemidos todos os dias, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão e estio. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade, não mais ocultei.
Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo, em o poder encontrar-te. Com efeitos, quando transbordarem as muitas águas, não os atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu os me Aleluia. da tribulação e me cerca de alegres cantos de livramento. Instruí-te e ensinarei o caminho que deve seguir sobre as minhas vistas. Te darei conselhos. Não sejais como cavalo ou mula sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados. De outra sorte te obedecem. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas os que confiam no Senhor e a Aleluia. misericórdia assistirá. Alegrai-vos o Senhor, regozijai-vos, os justos, exaltai vós em todos os seus retos de coração. Amém, pastora? Amém. Quando Deus me deu essa reflexão, para que nós possamos, todos os dias, pastora, mediante a palavra do Senhor, a termos posicionamentos na nossa vida. Porque nós falamos em jejum, nós falamos em oração, mas muitas vezes nós precisamos ver as nossas vidas conforme nós andamos na presença do Senhor, como está a nossa alma, como está o nosso coração. E às vezes, quando nós não nos policiamos e as coisas não acontecem, nós não entendemos. Mas Deus, Ele quer todos os dias nas nossas orações que nós façamos uma reflexão diante do altar do Senhor. Amém. Se nós estamos agradando a vontade de Deus, ou se nós só estamos indo na igreja, né, para receber oração, mas a gente não faz uma reflexão daquilo que Deus quer diante do altar do Senhor. Amém? No versículo 1, a palavra de Deus fala assim. Eu vou estar lendo e vou estar falando aquilo que Deus falou comigo, né? Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoado. Amém? Deus, ele tem o prazer de trazer o perdão sobre as nossas vidas, né? Pelo perdão de Deus e pelo sangue de Jesus, Deus, ele nos traz isso sobre a nossa vida. Amém? Porque bem-aventurado aquele que é a iniquidade, aquilo que é o pecado, né, que nós praticamos lá atrás ou praticamos todos os dias, ele é perdoado sobre a nossa vida. Deus, Amém. ele tem o perdão, ele tem o sangue dele sobre a nossa vida. Aleluia. Segundo, fala sobre a iniquidade e dolo. Deus não deixa peso de pecado sobre as nossas vidas. Ele não deixa, né? Quando nós nos abrimos, quando nós buscamos falamos das nossas iniquidades diante do altar do Senhor, Deus, ele tem o prazer de trazer a cura, né? De trazer o sangue dele sobre a nossa vida. Amém. Em nome de Jesus. Também no versículo 3 fala assim: enquanto me calei dos meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos. Quantas vezes, pastora, no decorrer da nossa vida, eu como ministro muito cura interior, libertação, tem muitas pessoas que passam anos e anos, que passaram situações lá atrás no seu passado, e por ela não confessar, por ela não liberar perdão, os ossos dói, o corpo dói, a alma dói, e Deus está falando aqui no versículo 10, né, para nós não nos calarmos. Amém? Nós não nos calarmos, para nós nos abrirmos, amém? Confessar, falar, buscar isso diante do altar do Senhor, em nome de Jesus, para que, né, a nossa alma seja curada e essa dor de ossos, dor no corpo, venha ser curado, sarado. Em nome de Jesus. Poder do sangue de Jesus. No versículo 4 fala sobre a sequidão, amém? A sequidão nos paralisa. A sequidão nos deixa paralisado, a gente não consegue ouvir a voz de Deus, a gente não consegue buscar direção no altar de Deus, aquilo que nós temos buscado, porque a sequidão nos trava,
mediante a presença do Espírito Santo de Deus. Amém? No versículo 5 fala assim, ó, confessei e não me ocultei, confessarei. Amém? Para que a nossa alma, a nossa vida seja curada, nós precisamos nos abrir para a cura. Amém. Confessa, fala, não fica aprisionado, né? Fica anos e anos aprisionado sem falar, fica sofrendo, sofre ataque, né, de Satanás sobre as nossas vidas, e Deus fala, confessa, fala, coloca para fora, em nome de Jesus. Amém? No versículo 6 fala que nós precisamos ser piedosos, caridosos. Amém? Deus tem livramento para as nossas vidas. Quando buscamos isso diante do altar, buscar a nossa alma ser piedosa, caridosa, em nome de Jesus. No versículo 7 fala assim, ó. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas na tribulação e me cerca de alegres cantos de livramento. Amém? Olha que palavra poderosa que o Senhor tem. E nós precisamos tomar posse de cada versículo, cada palavra, que o Senhor ele tem o livramento sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? No versículo 8, Deus fala assim, ó. Instruir-te-ei e te ensinarei caminhos que deves seguir, e sobre a minha vista te darei conselhos. Quantas vezes, pastor, às vezes a gente precisa de uma palavra, mas o orgulho não deixa, né? E é tão legal quando alguém vem, busca um conselho, vem, busca uma direção. Deus, ele tem conselhos sempre para as nossas vidas. Amém. Em nome de Jesus, amém? Instruir, ensinarei o caminho do conselho. Deus tem resposta, amém? Sobre as nossas vidas, em tudo aquilo que a gente vem buscar diante do altar dele. E agora, pastora, no versículo 9, né? Olha só o versículo 9. Não sejais como cavalo ou mula, sem entendimento, os quais com freios e cabeços são dominados. Pastora, em nome de Jesus, quantas vezes nós, pastora, estamos passando situações e a gente fica assim, ó, fechado do nosso entendimento. E Deus está falando, não faça isso como cavalo. Cavalo que anda assim com cabresto, nós não somos. Amém? Nós somos filhos, herdeiros do Deus vivo. Ele tem o prazer, amém, de no conselho trazer a direção certa para aquilo que ele tem sobre nós. Verdade. E quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós somos dele. Ele que direciona a nossa vida, em nome de Jesus. Amém? E no versículo 10 fala assim, ó. Muito sofrimento terá que curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor e a misericórdia assistirá. Amém. Vezes, pastor, às vezes a gente se pergunta, mas por que acontece aquilo com isso? Por que aquela pessoa passa por isso, por aquilo? E às vezes nós, né, a pessoa olha pra gente e fala, nossa, mas essa pessoa só sorri, só tá feliz. O que acontece? Mas a palavra de Deus fala que o ímpio, ele vai, aqui no versículo 10, ele fala assim, ó, o ímpio vai curtir, amém? Vai curtir, pastora. Isso é muito sério. Né? Vai curtir o sofrimento. O que Deus está querendo dizer? Que às vezes a gente não entende, que a gente vai, ministra a palavra para a pessoa, quer apresentar Jesus a ela e ela não aceita, ela não quer, mas eles vão curtir a nossa vitória mediante a palavra de Jesus, em nome de Jesus. E no versículo 11, para encerrar, fala assim, ó, alegrai-vos o Senhor, regozijai-vos, ó justo. Amém. Ai, vós de todos que sois retos de coração. Então, a palavra de Deus fala para a gente se alegrar, regozijar, né? E viver essa reflexão nas nossas vidas. Amém. Todos os dias nós precisamos ter essa reflexão em nome de Jesus. Amém. Amém? E Deus me falou muito em relação a perdão, né? Temos vários exemplos de grandes mulheres, né? Mas nós ouvimos e muitas vezes nós não praticamos, né? E Deus falou sobre o perdão, né? O perdão é para quem pede e para quem recebe. Verdade. Nós estamos aí na véspera aí dos dias das mães.
Quantos filhos que não falam com as suas mães, que não têm contato com as suas mães, talvez por situações lá atrás do passado, né? Mas vamos ter uma reflexão hoje, perdoar pai, perdoar mãe, perdoar irmão, amém? Saber andar com as diferenças e respeitar, né? Marido e esposa, quantas situações dentro dos lares, pastora, né? De confusão, de gritaria, né? E Deus está falando para a gente refletir sempre na palavra de Deus. Amém. Ficarmos diante do altar do Senhor, né? E tratar as diferenças, né? Ser tratados as diferenças em nome de Jesus. Amém? Conceitos de perdão. Nossa capacidade de perdoar está baseada no perdão total, né? Que foi dada por Deus em Cristo Jesus. Amém? Depois você reflete lá em Mateus 18:34. Fala muito sobre perdão. Quando eu não perdoo, eu fico na mão dos atormentadores. Então, Deus está querendo trazer para nós, para essa manhã, uma reflexão, né, da palavra de Deus sobre as nossas atitudes, sobre de como nós podemos andar diante da presença do Senhor sem iniquidade, perdoando, né, sem ficar sofrendo gemidos, né, tudo aquilo que nos atrapalha, confessar, amém? Buscar diante do altar do Senhor no esconderijo, ser instruída, amém? Confiar na misericórdia do Senhor em nome de Jesus, amém? E também gostaria de abrir lá em Hebreus, que é o tema que a pastora passou, que lá em Hebreus 11 fala assim, ó: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se vê, pois a fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé andemos, que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que visível veio existir das coisas que não aparecem. Pastora, a fé, quando a gente fala lá na igreja, quando a gente lança voto, o voto, a gente costuma dizer que quando nós fazemos diante do altar do Senhor, são votos de coisas que a gente não vê, né? E existem exemplos de heróis. Tem até alguns versículos nessa própria palavra de alguns heróis que falam assim, ó: pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelentes sacrifícios pela qual obteve testemunho a ser justo, tendo a aprovação de Deus, quanto as suas ofertas, por meio dela, também, mesmo depois de morto, ainda fala. Amém? São heróis lá atrás que viveram grandes experiências do Senhor através da fé, honrando a palavra de Deus. Tem outro no versículo 6, fala assim, ó: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Versículo 6. No versículo 8 fala assim, ó: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar em que devia receber por herança e partiu sem saber para onde ia. No versículo 11 fala assim: pela fé também a própria Sara recebeu o poder para ser e obstante ao avançado da sua idade, pois teve por fiel aquele que havia feito a promessa. Então, a fé é algo que não se explica. Eu costumo dizer para as mulheres, queridos, é algo que não se explica. Nós vivemos pela fé, honrar a palavra de Deus, honrar o nome de Deus. E por isso nós, como mulheres, né, que estamos nessa live, né, toda quarta, toda sexta, buscando a presença do Senhor, orando diante da palavra de Deus, fazermos a reflexão da palavra de Deus e nos permitimos, pastora, permitindo a mudança, mudança do nosso interior. Amém. Porque não basta só orar, jejuar sem
sermos transformados através da fé, através da palavra de Deus e principalmente honrando a Deus, né, nas nossas atitudes, honrando a Deus através. Hoje eu ouvi você falando várias vezes sobre dízimo, sobre oferta. Isso é importantíssimo sobre a nossa vida, sobre a nossa casa. Trazer a bênção de Deus para a nossa casa, atrair a bênção de Deus para a nossa casa, pelas nossas finanças, através de nós, né, os nossos maridos são abençoados através da oração. Então, pastor, essa é a palavra de Deus nessa manhã para nós, a reflexão, a fé Aleluia. e honrar a palavra Amém. de Deus em todo o tempo, se Amém. alegrando e saber quem você é na presença de Deus, Amém. em nome de Jesus. Amém, Amém. pastor? Glória a Deus. Aleluias. Glória a Deus, bispa. É isso mesmo. E Deus tem cura para nossa alma, para nossas entranhas. Deus tem a cura. Nós que precisamos abrir os nossos corações, ceder para que a cura aconteça, para que a cura venha. Isso é batalha espiritual. Espiritual. Isso é batalha espiritual. Mas o Senhor está acima de tudo isso. Amém. Glória a Deus, Amém. glória a Deus. É uma palavra de reflexão. Amém. E é uma palavra para colocarmos em prática, em prática. Amém. Porque Deus trouxe essa palavra, porque Deus tem cura para a nossa alma, Amém. cura para nossas vidas, cura para a tua vida. Não adianta a gente fazer vista grossa, fazer de conta que nada está acontecendo e viver no mundo da ilusão. Não, precisamos ir para o altar do Senhor e buscar a cura, buscar Amém. a libertação, buscar a mudança de sorte. Amém. Glória a Deus, Amém. glória a Deus, mulher guerreira, pela tua vida. Amém. Que Deus continue te usando, te capacitando como guerreira que E é você tão bom, né, pastora, nós sermos livres, né, Livres. na nossa alma, sermos liberadas. Livre. É muito bom, né? As mulheres precisam experimentar isso na vida delas. Não tem mentira, não tem rolo, não tem nada, né? Misericórdia. E aí Deus vem, fala, e através da nossa vida a gente vai ministrando outras mulheres, e isso vai passando, uma vai ministrando a outra. E é isso, pastora. Amém? A vida com Jesus é uma vida sem embaraço. Sem A embaraço. vida com Jesus é uma vida limpa. Embaraço, É uma vida limpa, uma vida sem rolo, é uma vida sem engano. A vida com Jesus é um preparo para viver no céu de glória. É um preparo para receber o arrebatamento, viver o arrebatamento. E o Espírito de Deus é Ele quem trabalha Amém. dentro de nós. E a obra de Deus, ela não começa no exterior. A Amém. obra de Deus, ela é de dentro para fora. Amém. Ele é lindo, ele sabe como trabalhar na nossa vida. E vamos orar por cada um que está ouvindo, que precisou ouvir essa palavra, pastor, em nome de Jesus. Bispa, Amém. faz essa oração. Amém, em nome de Jesus. Pai, na autoridade que há Em no nome nome de Jesus segunda Cristo, em nome de revelação dessa palavra, o Senhor, se que Deus, em nome de nenhuma Jesus, que ouviu venha ser roubado. em Mas o nome de Senhor, Jesus Pai, Cristo, o em Senhor nome de sabe Jesus por que Cristo, em nome de Jesus Cristo, essa se manhã. Deus, Por em isso, nome Senhor, de que Jesus haja Cristo. cura, que Amém. haja poder Amém. Em sobre nome o de teu Jesus nome. Cristo. Cada Sim, uma em dessas nome de mulheres, Jesus Cristo. área no Sim, interior, em Pai. nome de Nós Jesus. não podemos Em nome de na Jesus igreja Cristo. sermos só E ouvidos Deus, em e nome de não nos Jesus abrir para a Cristo. cura. Em Não, nome de não, Jesus Deus. Cristo. Faça uma Em obra nome de poderosa Jesus, nessa em nome de vai Jesus, em nome transformando, de Jesus vai Cristo. operando, vai trazendo, Em Deus, Senhor, em uma nome de reflexão Jesus na Cristo. alma, no Em nome de sentimento. Jesus, em Tira nome de Jesus Cristo. prisões, Em tira nome de Jesus prisões, Cristo. prisões da Em alma, Deus, em em nome nome de de Jesus Jesus. Cristo. Sim, Talvez o tema Deus, nem em era nome de esse, mas Jesus Cristo, vem manifestando o nós teu poder, pelo a teu cura, poder, pelo teu Espírito, libertação. Em traz nome a de Jesus cura, a Cristo, em revelação nome de da Jesus palavra, Cristo, em em nome nome de de Jesus Jesus, Cristo, em que nós nome de possamos Jesus honrar o Cristo. teu nome, Pai, pela Amém. fé, Em nome em de nome de Jesus Cristo. Jesus. Sim, Eu Senhor. quero te Em pedir, nome de Jesus aquela Cristo. Em que nome de Jesus está com os ossos doendo, Senhor, Deus, que está, liberta, Pai, liberta, situações cura, que em não nome de consegue Jesus. liberar, Cura, não consegue, liberta, em nome consegue. de Jesus, pelo poder Toma do Deus vivo. poder,
Em nome de Jesus Olha, Cristo. que ela possa deitar Em agora, nome Senhor, de Jesus deitar, Cristo. deitar no Em chão, nome de Jesus clamar Cristo. o Em poder nome de do Jesus seu Cristo. nome, ela Em seja nome de Jesus. liberada, A liberta pelo cura, poder a que é o seu libertação. Em sangue. nome de Eu Jesus peço na Cristo. Em autoridade nome do de Jesus seu Cristo. nome. Em Continue nome dando de Jesus graça a essa Cristo. live. Amém. Continue operando sobre a Amém. vida da Em nome de pastora. Jesus. Mulher Sim, guerreira, Senhor. mulher de Bendito fé. seja o Oh, Senhor. Senhor, e nós Bendito sabemos que seja o quando teu nós nome, colocamos Senhor. os nossos Bendito joelhos seja o diante teu do teu nome, Senhor. altar, Senhor, todas as batalhas, Em nome elas de serão Jesus. vencidas pelo poder do Bendito sangue seja o de teu sangue. Jesus. Te Bendito louvo e seja te o nome de agradeço por Jesus esta Cristo. Em manhã, nome de em Jesus nome de Cristo. Em nome Jesus. de Jesus Amém. Cristo. E Aleluia. glória a Deus. Aleluia. Deus Manhã de abençoe, viu? cura. Obrigado Glória a pelo Deus. carinho. Te Obrigada, amo. minha querida. Também te amo. Deus Deus te abençoe. abençoe. Amém. Gratidão. Até a próxima, tá? Até a próxima. Beijo no teu Amém, coração. Deus te querido. abençoe. Gratidão. Amém, pastor. Aleluias. Quando Deus ele libera uma palavra aos nossos corações, é porque ele tem um banquete pronto. Quando Deus libera uma palavra, é porque Deus tem um propósito através desta palavra nas nossas vidas. Cura. Satanás, ele é ladrão. E a palavra de Deus nos fala que a luta não é contra a pessoa física, não é contra o teu pai, contra a tua mãe, contra o teu irmão, não. A luta, ela é espiritual. A nossa luta é contra Satanás, demônio, principado, potestade, dominadores do mal. E quem é que traz o espírito da confusão, da divisão? É o diabo, ladrão. Quem coloca pai contra filho, filho contra pai, é Satanás, o sujo. E encaixando nesta palavra o tema, a fé honra a Deus e Deus honra a fé. Para você pegar uma palavra dessa, de perdão, de reconciliação, é necessário que você creia que Deus pode. Porque pela tua força, pelo teu braço forte, você não consegue jamais perdoar ninguém. Se for pela tua capacidade intelectual, você não consegue perdoar ninguém. Para que você venha perdoar alguém, você precisa lembrar, entender aquele perdão realizado lá na cruz do Calvário. Como? Quando nós éramos devedores de Deus, de Jesus, quando nós éramos inimigos de Deus. Nessa situação, o Senhor nos amou de uma forma tão grande, tão inexplicável, que ele assumiu o lugar que era nosso lá na cruz do Calvário. Ninguém poderia pagar aquele preço por nós. Mas Jesus Cristo, ele pagou o preço pelas nossas vidas. E isso, o Espírito Santo nos esclarece. Ora, se Jesus pagou a minha dívida, ele ocupou o meu lugar lá na cruz do Calvário. A dívida que essa pessoa tem comigo, ela é bem menor do que a dívida que eu tenho com Deus. Ele pagou por mim. Não sou devedor, devedora do inferno nem de Satanás. Você precisa entender, se você entregou a tua vida para Jesus Cristo, você não deve mais nada para o diabo. Você não deve mais nada para as trevas. Por quê? Porque Jesus já pagou as tuas dívidas lá na cruz do Calvário. E você tem que declarar isso. Satanás, eu não te devo mais nada. A dívida que eu tinha contigo, Jesus Cristo pagou na cruz do Calvário. Eu não te devo nada. Para que você libere aquele que te ofendeu, libere aquele que te feriu, para que você libere a sua mãe, para que você libere o seu pai, seu amigo. Geralmente, o inimigo investe com pessoa mais próxima. Porque se for pessoas distantes, você não vai ver essa pessoa. Está longe, não vai fazer diferença. Mas pessoas próximas,
É aí que Satanás investe. Quer saber? Satanás investe mais dentro da família. Porque se ele tiver um bom resultado, se ele investir e a gente ceder, ele encontra espaço e cresce dentro da família, colocando um contra o outro. E aí é o momento da fé agir. Eu creio que Deus já deu seu filho por mim e a aliança foi feita. A fé honra a Deus, Deus honra a fé. Aí é o momento de você pedir: Deus, cura minha alma. Eu preciso liberar perdão para essa pessoa. Eu preciso, Deus, do teu agir na minha vida. Liberar perdão não é um passo de mágica. Liberar perdão é você se render diante do altar do Senhor, em choro, em oração e clamar: ajuda-me. Não é uma desculpa. Esse dia eu estava ministrando a alguém sobre a diferença entre remorso e perdão, arrependimento. Judas apenas teve um remorso. Ali ele teria a oportunidade, se lhe fosse dada, de repetir novamente o que ele fez. Mas Pedro não. Pedro olha no olhar de Jesus, Pedro se arrepende. E ali ele não voltaria a fazer novamente. Mas Judas faria isso aí. Então, entregar os nossos direitos para Deus. Perdoar é você entregar os seus direitos para Deus. Por quê? Porque você tem motivo, razão, milhares, de estar magoada com essa pessoa, de estar ferido. Você tem razão. Você tem razão de estar ferido com essa pessoa. E eu te falo por experiência própria, de estar ferido, mas ouve a voz de Deus. Entrega tuas razões no meu altar, nas minhas mãos. Você tem razão. Feriu, te ofendeu, machucou, mas entrega como oferta no altar de Deus. E aí que acontece? Você se rende, como foi ministrado, diante do Senhor. E aquela mágoa que Satanás estava construindo no teu coração, o Senhor dos Exércitos passa um bálsamo e ele traz cura. E então é como uma criança. As crianças brincando se desentendem, eles brigam entre eles, mas não demora nada, eles estão se abraçando. Na nossa caminhada de vida, a gente passa por esses processos. Todo mundo passa. Mas depois de uma liberação de perdão, quando isso acontece, você se sente mais fortalecido e você ama muito mais a pessoa do que antes desse fato ter acontecido. Então, Deus nos capacita a perdoar. E eu não te falo para você perdoar e andar de braços dados para lá e para cá. Não. É perdoar e entregar nas mãos de Deus. Perdoar vem de dentro. Perdoar vem da alma. Perdoar é uma capacidade de Deus. Perdoar é uma capacidade sobrenatural. Eu já tive diversas experiências assim. São experiências amargas. E uma delas eu falei para Deus: eu estou com a razão. E o Senhor me disse: eu sei, você está com a razão. Você tem razão em tudo isso. Mas entrega a tua razão nas minhas mãos. Ali eu caí no chão chorando e falei para mim mesmo: como eu sou egoísta, como eu estou sendo mesquinha, meu Deus, tem misericórdia. Aí entrou então a fé. Por quê? Porque eu criei naquele momento, Deus me capacitou, que se eu perdoasse, o bálsamo da cura viria sobre a minha vida e todas as minhas bênçãos que estavam amarradas seriam liberadas. Quando não liberamos perdão, as nossas bênçãos ficam amarradas no mundo espiritual. Não há liberação, tudo preso, tudo amarrado, promessas amarradas. Mas quando nós entregamos nosso direito diante do Senhor e liberamos o perdão,
pelo poder do Espírito Santo, pelo poder da palavra, esse Satanás encrenqueiro, perturbado, ladrão, ele tem que bater em retirada das nossas vidas, do nosso caminho, porque nós não estamos aqui para vivermos os nossos direitos, as nossas razões, mas para viver a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é que eu perdoe. E qual é a minha vontade? Não perdoa. Então é uma guerra carnal e espiritual. Mas quando nós nos rendemos diante do altar dele e declaramos não à minha vontade, não a minha, não aos meus desejos, não à vontade do inimigo, mas sim à vontade daquele que me perdoou e continua me perdoando. Então eu vou segundo a vontade de Deus. E aí entra nos nossos corações um sentimento de compaixão por aquela situação, por aquela pessoa. A compaixão vem, a compaixão entra e de repente o bálsamo da cura vai vindo sobre a tua alma, sobre as tuas entranhas. Eu vi uma ilustração um tempo atrás que quando nós não perdoamos alguém, é semelhante a você constantemente carregar um morto nas tuas costas. O sangue de Jesus tem poder. Há poder no sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Sobre nós, não, Satanás. Sobre as nossas vidas, não. Em nome de Jesus. Carregar um morto nas tuas costas. Então se apressa. Vai para o altar de Deus. Isso não é brincadeira. Isso é coisa séria. Eu não estou falando para você chegar na situação que aconteceu e falar me desculpa. Não. A Bíblia não fala de desculpa. A Bíblia fala de perdão. Perdão é algo que coloca Satanás, o inferno, as trevas, para fugir do teu caminho, da tua presença, por 7 caminhos. Coloca o diabo para fugir do nosso caminho. Porque nós, quando liberamos perdão, nós honramos a Deus com a nossa fé. A nossa fé honra a Deus. Para perdoar é necessário você ter fé, você confiar que Deus vai agir através da tua atitude de fé. Rabalabasteia. Já foi orado sobre cura. Já foi orado sobre cura. Existem muitas enfermidades no físico, na alma, que é consequência da falta de perdão. E nós precisamos falar: Deus, meu coração está amargurado. Deus, meu coração está doído, dolorido por essa pessoa. Meu coração está doente. Deus, eu quero perdoar, mas eu não estou conseguindo. Seja sincero com Deus. Sejamos sinceros com Deus. E então o poder da cura vem sobre nós. Então, nosso caminho é liberado. E o Eterno mudará a nossa sorte, mudará a nossa história. Não vamos andar carregando um morto nas nossas costas, mas vamos andar debaixo da glória, debaixo do poder, debaixo do mover sobrenatural de Deus. Porque quando éramos filhos da ira, filhos do pecado, essa era a caminhada, a nossa caminhada. Dente por dente, olho por olho. Mas quando o Senhor nos chamou para vivermos e caminharmos com Ele, é o Espírito de Deus que nos orienta. E eu profetizo sobre a tua vida: nenhuma unha daquilo que é seu vai ficar retido nas mãos do inimigo por falta de perdão. Nenhuma unha. Em nome de Jesus, esta causa não é mais tua. Esta causa é de Deus. Mas você vai exercitar todos os dias até que o bálsamo da cura venha. Eu libero perdão para esta vida.
Eu libero perdão para o meu pai. Senhor, não aceito isso. Eu libero perdão para o meu pai. Eu declaro, a palavra de Deus tem poder. A palavra de Deus tem vida. Eu libero perdão para minha mãe. Eu libero perdão para o meu filho. A palavra de Deus, quando nós abrimos a nossa boca para profetizar coisas boas, isso acontece. Em nome de Jesus, se Deus te mostrasse o mundo espiritual dentro da tua casa, nessa situação de divisão, você iria ficar assustado, espantado. Mas não há necessidade disso. Vamos abrir as nossas bocas dentro da nossa casa, onde está a situação, e liberar o perdão. É na empresa, liberar o perdão. É na igreja, no meio da comunhão do corpo, liberar o perdão. Em nome de Jesus, o dever de perdoar é nosso. E quem nos capacita a exercer isso é o Todo-Poderoso. E quando nós liberamos o perdão e a cura logo vem, ficamos como criança. Ficamos como criança. Uma alegria do céu invade os nossos corações. Você não tem mais lembranças amargas de quem te ofendeu e te feriu. Essa pessoa vai se tratar com Deus, é problema dela, já não é mais meu. Mas amo em Cristo Jesus. E quando se trata comunhão na igreja, comunhão dentro de casa ou na empresa, no ambiente onde você está mais perto, é necessário correr aos pés de Jesus e falar, quero perdoar, mas não estou conseguindo. Seja sincero, não tenha vergonha de Deus. Quero perdoar, não estou conseguindo. Me feriu, me ofendeu, me saqueou, roubou a minha alma. Não, vamos liberar perdão. O Senhor te capacita, o Senhor me capacita, o Senhor nos capacita a vivermos em graça, a vivermos em amor. Ele te dá fé para perdoar. E a fé honra a Deus, e Deus honra a fé. Aleluia, vamos orar para encerrar. Glória a Deus pela vida da Bispa Solange. Glória a Deus por esta palavra. Glória a Deus por você, homem, mulher que está aqui. Às vezes tem pessoas que guardam uma mágoa até de quem já morreu. Olha, na minha caminhada de vida, eu tenho aprendido assim. Ninguém dá aquilo que não tem. Às vezes tem filho que fica cobrando um posicionamento do pai ou da mãe, como eu falei, até de quem já morreu. Porque não fez isso, não deu isso, não agiu assim, tal. Mas ele não recebeu. Ele não recebeu na educação dele, na infância dele. Outra coisa, naquele tempo, ele não tinha Jesus. E se tinha agora, é diferente. Então, libera perdão. E você não tem uma outra opção se você quiser vida. E não esquece, cada um dá o que tem. Limite dos teus pais foram aquele que eles receberam todo o sofrimento deles, toda a situação deles, as dificuldades na vida, trouxe esse comportamento, te feriu, ou às vezes é o normal, mas você achou que feriu, se sentir ferida. Hoje é o dia de liberar perdão. Cura na alma. Honre a Deus com a tua atitude de fé. Eu vou liberar perdão, porque eu sei que o Senhor vai me curar. Glória a Deus por essa palavra. Glória a Deus por Jesus. Obrigado, Jesus. Nós só queremos exaltar o teu santo nome e confirmar que a oração da tua filha cura. Recebe cura na tua alma agora. Em nome de Jesus. Receba fé para perdoar. Receba fé para receber o perdão também. Porque é necessário você que foi ferido receber o perdão, liberar o perdão. Em nome de Jesus. Toda mágoa agora vai cair por terra. Em nome de Jesus. Toda dor, todo ódio, toda tristeza vai sair da tua vida. Vai sair do nosso meio. Em nome de Jesus. Tenha esse entendimento. A tua mãe, o teu pai, ou não recebeu a bagagem espiritual
o entendimento que você tem hoje. Então, cada um dá o que tem. Era isso que ela tinha para dar. Então, cabe você agora orar, colocar nas mãos de Deus e, em nome de Jesus, viver o novo de Deus, a cura de Deus para a tua vida. Recebe cura, recebe poder para liberar perdão, recebe poder para ser perdoado também, em nome de Jesus. Deus visita cada um nesta live. No Brasil, na Europa, nos Estados Unidos, cada um que entrar nesse vídeo, Deus eterno, e ouvir esta live, que seja curado, liberto, sarado, que o Senhor não permita que venhamos andar carregando um morto nas nossas costas, mas andar carregando a glória de Deus sobre as nossas vidas, em nome de Jesus, porque hoje somos novas criaturas em Cristo Jesus. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Nós queremos orar o Pai Nosso de uma forma clara. Orar o Pai Nosso de uma forma clara. Perdoa, Pai, meus pecados, porque eu tenho perdoado quem me ofendeu. E nesta manhã, eu declaro junto com o teu povo liberação de perdão, em nome de Jesus, para todos que nos feriu, para todos que nos ofendeu, e nos ensina a tomar posse do perdão de Cristo Jesus, porque nós também, Senhor, fomos perdoados pelo Senhor. Obrigado, meu Pai, por essa manhã de glória. Obrigado por essa palavra. Obrigado pela vida da Bispa Solange. Obrigado pela graça do Deus que é vivo, do Deus que é fiel sobre nós. Pai, seguimos aqui firme na nossa consagração de jejum, porque o jejum com a vida no altar nos atrai para mais perto de Deus. Uma vida de jejum e de consagração nos atrai para mais perto de Deus e nos traz convencimento de pecado, Senhor. Meu Deus, abençoa o nosso dia, abençoa o nosso final de semana, leva cada um para um final de semana debaixo do mover, do poder sobrenatural do Deus que é vivo, do Deus que é fiel, do Deus que é tremendo, em nome de Jesus. Igreja do Deus vivo, eu te abençoo, em nome de Jesus, com toda sorte de bênção, em nome de Jesus, que Todo-Poderoso venha estar abrindo a janela do céu sobre a tua vida, faça resplandecer o rosto dele sobre você e te dê paz, em nome de Jesus. Debaixo do mover desta palavra, eu te envio para um final de semana de glória, de vitória, exaltando ao Deus que pode todas as coisas. E esta unção que está nesta live, essa presença de Deus, eu profetizo sobre a tua casa, onde as correntes, as cadeias serão quebradas, partidas em nome de Jesus. E o nome de Jesus, no meio da tua família, exaltado e glorificado. Final de semana na presença do Deus vivo. Ama a tua vida. Deus em Cristo te abençoe. Te amo, Bispa Solange. Que o Senhor continue te usando, mulher guerreira, abençoada, ungida de Deus. Amo você, povo de Deus. Se o Senhor permitir, na próxima quarta-feira, estaremos aqui firme, declarando que só o Senhor é Deus. Povo do jejum e da oração, estamos de pé na presença do Rei, porque Ele é grande, Ele é fiel. Glória a Deus, aleluia. Vai nessa unção, e Deus é contigo. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.